Pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. É com muita felicidade que a gente faz essa live no dia de hoje para apresentar o edital de premiação LabPo 2020, um dos editais que compõe a aplicação da Lei Aldir Blanc no município de Porto Alegre. Eu sou Daniela Mazzilli, sou coordenadora de Cinema e Audiovisual. Gostaria de chamar o senhor secretário Luciano Alabarce para conversar um pouquinho aqui com o público. Luciano, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que estão aqui. Eu não sei exatamente qual é a quem estou me dirigindo, não é? Espero que as pessoas que estejam aqui conosco aproveitem essa oportunidade para dirimir suas dúvidas sobre a Lei Aldir Blanc, não é? Depois de muitos meses, semanas de árduo trabalho, a gente está vendo assim os frutos dessas sementes plantadas por muita gente, não é? Começarem a aparecer, né? Isso é uma coisa muito boa. Está tudo andando. Não existe nenhum procedimento que esteja parado ou trancado. Não. Está tudo andando, e na medida em que está andando, nos últimos dias, a quantidade de gente que me ligou, nos ligou, para esclarecer suas perguntas, suas dúvidas sobre tudo, né? Desde dúvidas conceituais, perguntas muito pontuais, enfim, esse encontro agora, esse encontro de hoje, é justamente para responder, não é? A gente não vai falar muito, a gente quer responder perguntas e ir de encontro ao hoje, a Lei Aldir Blanc em Porto Alegre, hoje. Como é que está? Então, vamos aproveitar para que seja uma conversa, um diálogo bem produtivo em relação a todos que estão esperando, não é, as novidades do procedimento, do processo da lei. Não quero me alongar muito, vou ficar aqui ouvindo. Nós vamos ter duas excelentes anfitriãs na reunião, que é a Dani Mazzilli, nossa coordenadora de cinema, e a Adriana Boff, nossa coordenadora de artes plásticas, artes visuais, não é? São duas pessoas muito comprometidas com todo esse procedimento, todo esse processo de trabalho. Tem sido realmente assim meritório a dedicação que as duas, junto com toda a equipe da secretaria, têm dado para que a gente não perca o prazo. Nosso terror era de perder prazo, era de ser atropelado pelo tempo, né? E a gente não foi, e acho que não seremos atropelados, o que é muito bom. Então, eu, por todas as razões, porque elas dominam o assunto completamente, porque elas estão com a mão na massa diariamente, trabalhando nesse processo todo da Aldir Blanc, é que eu achei por justiça que fossem elas as anfitriãs do nosso encontro hoje. Então, vou devolver a palavra para a Dani. Contigo, Dani. Então, bem como o secretário já apontou, a gente está aí desenvolvendo esse trabalho da aplicação da Lei Aldir Blanc nos últimos 2 meses, né? Antes ainda da regulamentação, depois da regulamentação, para que a gente possa, no dia de hoje, estar falando um pouquinho sobre esse edital. É um enorme desafio, não só para quem faz cultura do ponto de vista de artistas, técnicos que estão entrando nos editais, estando atentos a todos os mecanismos que estão surgindo de acesso aos recursos, mas também para quem está do outro lado ali da mesa, colocando realmente em prática tudo que a lei traz nesse curto espaço de tempo. Então, é um grande desafio, mas feliz por conta da gente poder atender tantas gente e tantas pontas da cultura do município de Porto Alegre.
A live de hoje é para apresentar basicamente o edital e a gente ir para perguntas. O chat ele está aberto para isso, o pessoal vai nos passando as perguntas de cada um e a gente vai respondendo. Então, nesse momento inicial, a gente vai fazer um apanhado geral aí do edital, para quem ainda não teve a oportunidade de ler ele com atenção, ou se tinha alguma dúvida, e essa dúvida já vai estar respondida aí na apresentação. Mas a gente está aqui justamente para atender o maior número possível aí de perguntas dos participantes dessa conversa. A gente vai ver agora em tela uma apresentação, e a gente vai iniciar essa nossa tarde. Não sei se já está aparecendo aí o compartilhamento de tela. Bom, pessoal, a Lei Aldir Blanc, então, a gente iniciou aí o mês de setembro trabalhando, né, dentro da regulamentação que saiu no mês de agosto. O primeiro passo do município, então, foi fazer um decreto, né, e esse decreto estabelecendo como é que ia funcionar as medidas dentro do município. A gente, nesse decreto, estabeleceu 3 grupos de trabalho, uma força-tarefa do município de Porto Alegre entre secretarias, um comitê gestor artístico, onde estão representados 18 segmentos da área cultural e um GT administrativo. O município de Porto Alegre recebeu em torno de 9 milhões e 200 para serem aplicados em 2 incisos. Então, o inciso 2, que é destinado como um subsídio, e o inciso 3, que é para criação, né, e utilização de outras ferramentas, como editais, chamamento público, de escoamento desse recurso no município. Para o inciso 3, obrigatoriamente, a lei já nos trouxe que era obrigatória a aplicação de 20% desses recursos. Então, o edital, especificadamente, ele vai tratar do inciso 3, ele está previsto ali, então ele é um pouquinho mais do que os 20%. E vamos iniciar a nossa apresentação. Carol, tu me escuta? Acho que a Carol caiu. O edital previsto aqui, vamos iniciar então a continuidade do nosso edital. O mês de setembro a gente destinou os nossos trabalhos junto com o Comitê Gestor Artístico, que foi criado através desse decreto. Foram inúmeras reuniões, realmente o trabalho do Comitê Gestor Artístico foi muito intenso, eram 18 representantes de cada uma das áreas, mais os seus suplentes, então a gente está falando aí de inúmeras pessoas trabalhando de forma voluntária, né, pelos seus segmentos, se doando, né, para realizar esse trabalho. Essas pessoas, elas faziam a ponte junto com os seus pares, nos abastecendo de informações, vendo de que formas que esses recursos devem escoar, né, justamente nas pontas, onde são as pessoas mais necessitadas, trouxeram as peculiaridades dos seus segmentos culturais. A cultura ela é muito ampla, são diversos tipos de profissionais envolvidos, de técnicos, de artistas, e de que forma que a Lei Aldir Blanc poderia atender aqueles que foram mais impactados por conta do Covid-19 e das suas medidas sanitárias. Como todos sabem, a cultura foi o primeiro a parar ali no início de março e está sendo o último a retomar ainda aí com muitos detalhes e com um número pequeno ainda de pessoas que a gente pode ter nos eventos, nas atividades culturais. Então, esse Comitê Gestor Artístico ele foi fundamental para que a gente chegasse até aqui. Foi um trabalho realmente coletivo, um trabalho executado em parceria da Secretaria Municipal da Cultura e a sociedade civil. E foi através dessas longas discussões, a gente está falando aí de reuniões 2 a 3 vezes por semana, geralmente todas as manhãs, para que a gente pudesse dar conta de uma temática tão ampla. Esse comitê é sempre bom lembrar que eles foram voluntários e realmente foi um trabalho muito bonito e foi muito enriquecedor para todos, não só para os representantes da sociedade civil que aprenderam com outros fazedores de cultura, muitas vezes de áreas que não têm relação, mas também para a gente que está aqui do outro lado,
tentando dar conta de colocar essa lei da melhor forma possível, sua aplicação dentro do nosso território. Carol, se quiser passar para a próxima. Então, hoje, a gente vem falar então do POA Lab 2020, que é um edital de premiação. Ele é destinado para premiar então artistas, coletivos, grupos, entidades artísticos, culturais, técnicos, agentes de cultura, produtores e trabalhadores da cadeia produtiva. O valor total do investimento nesse edital é de R$ 2.356.200. Eu vou passar agora a palavra para a Adri Boss, companheira guerreira de jornada, para apresentar os outros aspectos do edital. Adri? Boa tarde a todos, a todas e a todos, secretário Luciano, Daniela. Então, vamos continuar a apresentação do nosso edital Lab POA 2020. Bom, os segmentos que estão contemplados no edital são teatro, circo, dança, artes visuais, audiovisual, literatura, livre literatura, música, memória e patrimônio, carnaval, folclore e tradição, artesanato, museus e arquivos, pontos de cultura, hip hop, capoeira e blocos de rua. É importante, dentro do comitê gestor artístico, foi deliberado um montante de 148 mil para serem aplicados em cada um desses segmentos. E esse valor de 148 mil foi levado pelo comitê às suas áreas, aos seus segmentos, para então nos trazer como isso seria distribuído em cada segmento. Por isso, quando você conferir o edital, você vai perceber lá que existe uma diferença de valores e de quantidade de prêmios por áreas. Isso se deu justamente por essa consulta dentro dos segmentos para ver como melhor atendia cada um deles. Uma vez que, com essa diversidade de segmentos, que estamos aí tratando aí com 16 segmentos neste edital, importante também ressaltar aqui que a gente vai ter um edital específico para os povos tradicionais, né? Então, nesses 16 segmentos, vão ter valores diferentes de premiações e quantidades diferentes. Então, a gente está aí hoje com 30 premiações para o teatro, 39 premiações para o circo, 77 para a dança, 77 para artes visuais, 37 no audiovisual, 25 do livro e literatura, 77 na música, 26 na memória e patrimônio, 15 do carnaval, 33 do folclore e tradição, 49 no artesanato, 26 museus e arquivos, 40 pontos de cultura, 29 do hip hop, 45 da capoeira e 30 blocos de rua. Então, quando você olhar, é importante, quando você acessar o edital, dar uma atenção especial nesse item 3.2. Lá estará discriminado quais são os prêmios, valores e o que vai estar se premiando em cada um dos segmentos. Ao todo, serão premiados no edital 655 propostas. Né? A partir desse... O cronograma que a gente está trabalhando, a gente está tratando aqui da Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial de auxílio à cultura. Então, a gente trabalhou um cronograma que fosse o mais sucinto, mais imediato possível, porque também a gente precisa dar conta do escoamento desse recurso da Aldir Blanc neste ano de 2020. Então, a gente tem 10 dias para as inscrições, o prazo começou no dia 20, vai até o dia 30. A divulgação das inscrições habilitadas sai no dia 4 de novembro, aí a gente vai ter aquele prazo regular de recurso, né, que vai ser do dia 5 ao dia 6. A gente vai ter a divulgação do resultado, então, de todas as propostas premiadas, que serão premiadas no dia 9 de novembro, os que estão habilitados e vão para o processo de seleção, que é 10 e 12. Dia 13 de novembro, a gente tem a divulgação dos premiados e seus suplentes. Tá? Então, é um cronograma bem rápido aí para a gente atender a nossa comunidade artística.
Bom, das inscrições, é importante também aqui, a gente tem os documentos, né? É importante que os documentos que estão lá linkados no item 7.4 desse edital, eles devem ser juntados em um único PDF e incluídos dentro do formulário, no espaço reservado para isso, esse único anexo. Todas as certidões que são exigidas por lei, que estão nesse edital, elas serão conferidas pela própria equipe da SMC, então não será necessário anexar as certidões, mas elas serão conferidas e batidas. Muito importante, a gente, para todas as áreas, tá? Existe muito que é uma comprovação simplificada do histórico de atuação, ou da entidade, ou do grupo, ou do artista. Então, é um currículo comprovando ali através de links de matéria, de redes sociais e tal, que tem atuação na área. Isso também tem um campo lá no formulário onde você deve anexar. E é importante esclarecer aqui que é o seguinte, a gente tem, como cada área trouxe as questões de critério, número de participantes, números de prêmio, também existe um item que são documentações específicas de cada área. Tá? Então, não é todas as áreas que pedem alguma documentação, mas a gente tem ali audiovisual, dança, artesanato, tradicionalismo, música, capoeira, artes visuais e cultura viva, pedem algumas declarações, alguns comprovantes específicos dessa área. Tá? Quem não tiver lá nessa lista é porque realmente não precisa, não tem outra documentação, além do que o edital pede em geral. Os critérios de avaliação. A gente tem alguns critérios gerais, tem algumas áreas também que vão ter alguns critérios específicos, que depois dá para conferir lá no edital. Então, para avaliar esses projetos, a gente vai ter uma comissão específica por segmento. Cada comissão dessa será formada por 3 integrantes que são que vão avaliar o segmento, tá? Os critérios gerais dessa avaliação é tempo de atuação na área, número de projetos desenvolvidos nos últimos 12 meses de atividade na área, né? Residência ou atuação em área de vulnerabilidade, conforme o índice de vulnerabilidade social. A dança, audiovisual e música possuem alguns critérios específicos, que estão lá no edital, é só conferir lá no documento. Bom, esse edital, Lab Boa 2020, ele é de premiação. Então, diferente da área ou do segmento, não terá contrapartida, tá? Então, ela é uma premiação direta. A gente tem aqui o endereço do formulário, para fazer a inscrição, a gente tem o endereço onde se encontra o edital completo e o e-mail para dúvidas. Acho que é isso, acho que a gente pode abrir aí para ver se a gente tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o edital, sobre o que foi apresentado. Complementando, Adri, também é importante ressaltar ali a função dos documentos, né? Quando a gente pede uma dúvida que tem surgido bastante, a questão assim, a gente viu ali que na listagem obrigatória de documentos já consta o recibo de pagamento. Eu tenho que entregar agora ou só quando eu receber? A gente está solicitando nesse exato momento justamente por conta de acelerar o processo futuro de pagamento. O que acontece? A pessoa já entregando nesse primeiro momento, em caso de que ela seja selecionada, quando terminar lá nosso prazo, no dia 14 ali de novembro, que a gente já tiver publicado todos os selecionados, a gente já pode encaminhar esses processos para pagamento. Então, a gente está acelerando esse processo para que o quanto antes as pessoas recebam o recurso. Isso é uma dúvida que tem surgido bastante, que é bom ressaltar que sim, entrega nesse momento. A gente também está pedindo que todos os documentos venham juntos, justamente porque algumas pessoas muitas vezes
falta algum, não consegue encaminhar eles de forma separada, enfim, é muito mais fácil a gente organizar ele em um único documento, né? No último edital que a gente teve também de experiência, teve um momento que eles eram separados, muitas pessoas reclamaram, então agora a gente resolveu juntar todos eles num único documento. São muitas propostas que vão ser premiadas, então 655 que se somam aí também a todo o processo da Lei Aldir Blanc. Ontem mesmo a gente já publicou um segundo lote de homologados no inciso 2, que é o subsídio para entidades artísticos culturais. Então, realmente, assim, é um volume bastante grande de informação e que a gente realmente sempre está olhando individualmente para cada uma das pessoas. Inclusive, a gente aí resumiu a função das certidões ou declarações, a gente colocou uma única para facilitar realmente o entendimento de todos, buscando realmente atender de forma ágil todos os que têm interesse em concorrer. Eu gostaria de saber se tem aí já algumas perguntas, vamos ver. Temos aqui, Dani, muitos questionamentos sobre a questão da contrapartida. Então, reforçando o que eu falei há pouco, não existe nenhuma contrapartida necessária. É um valor, é uma parcela, é um prêmio, né? Prêmio sem contrapartida. Do edital do inciso 3. Do edital LAB, do edital. No caso de inciso 2, bem lembrado, Luciano, no caso do inciso 2, que é o auxílio emergencial, sim, tem contrapartida, né? Esse é o trâmite assim, do inciso 2, as pessoas que já se inscreveram lá para receber e que a gente está fazendo, a gente já lançou 2 lotes de homologados e que a gente começa aí a fazer esses pagamentos a partir da próxima semana. Então, inciso 2, com contrapartida, para quem já se inscreveu. É importante, assim, ressaltar aqui do inciso 2. Quem se inscreveu no mapeamento, foi habilitado, tem prazo até o dia 24, sábado, para apresentar a documentação. Né? A gente já, quem já apresentou a documentação e está em dia, já está sendo homologado. Esses homologados já foram publicadas 2 listas de homologados, ao todo aí mais ou menos mais de 300 pessoas nesses 2 lotes, que já estão aptos a receber a primeira parcela do inciso 2. Né? Essas pessoas que foram habilitadas, tanto na primeira como na segunda lista, eles precisam agora só enviar o recibo com o valor da parcela conforme saiu na publicação. Isso inciso 2. No inciso 3, que é este edital que a gente está apresentando hoje, não tem contrapartida. Isso. Chegou aqui a pergunta sobre a questão dos dados bancários, sobre ser vetado a questão da conta poupança, tá? Isso é importante a gente esclarecer, muitas pessoas perguntaram, tá? A gente realmente a gente teve uma informação através da própria gestão, é um recurso que vem, isso é bem claro todo mundo entender, é um recurso que vem de ordem federal. Então, existem alguns encaminhamentos que são dados pelo próprio Ministério do Turismo, pelo Banco do Brasil, que é o operador financeiro, etc. Estávamos trabalhando e buscando a confirmação se seria possível a poupança, porque geralmente isso não é possível. No dia de ontem, a gente teve essa confirmação que sim, vai ser possível ser por poupança. A gente está para publicar agora uma errata ali, retificando esse pontinho bem específico sobre essa questão da conta poupança. A gente sabe que está todo mundo numa situação financeira extremamente fragilizada. A questão da conta poupança é muito importante para todos, justamente porque muitas pessoas estão com a sua conta bancária, sua conta corrente, numa situação que não pode estar recebendo recurso. Muitas pessoas não têm nem a possibilidade de abrir, muitas vezes, uma conta corrente, então a gente é muito sensível a isso e, da nossa parte, a gente estava buscando realmente essa confirmação de que seria possível através da conta poupança, sim, será. Adri, tem uma pergunta para ti.
O que quer dizer proposta dentro desse edital? Então, lá na planilha geral das apresentações, alguns segmentos pedem que tenha comprovação de atuação. Então, é isso que vai valer, vai ser uma avaliação em cima desse currículo apresentado ali, da atuação. Outros lugares pedem uma ação realizada no último ano, então você vai dizer ali, vai apresentar o currículo e vai apontar uma ação que você tenha feito naquela área, na cidade de Porto Alegre. A maioria das áreas é só avaliação em cima do currículo. Importante dizer que a produção que a gente está avaliando é do último ano ou últimos dois anos, tá? Então, o que tem que apresentar mesmo é esse currículo com as comprovações. E, em específico, algumas áreas pedem alguma comprovação fora isso. Tipo, artesanato vai pedir que tenha a carteirinha lá do artesão, a dança pede que apresente uma ação que tenha desenvolvido a qualquer tempo na cidade de Porto Alegre, né? Então, assim, são muito específicos os segmentos, então é importante, volta lá na tabela do 3.2, olha lá com calma o seu segmento e ali vai estar explicado o que precisa apresentar. Outra pergunta Dani, aqui, tem uma pergunta para ti aí, ó. Isso, da Luciana. A arte vestível pode? Trabalho com moda que traz resgate da cultura local de Porto Alegre, produz artesanato mais design. Mesma coisa, tá, Luciana? Até estava aqui lendo com atenção o ponto do artesanato, que ele traz a premiação para artesãos que tenham carteira de artesão, ou sejam cadastrados em feiras de artesanato, credenciados legalmente em espaços públicos, com atuação cultural continuada, será considerado melhor pontuado quem provar atuação na área com existência e relevância e do fazer artesanal. Então, na verdade, se você trabalha com o artesanato, através também dessa mistura de moda, artesanato, design, acredito que não tenha problema. É importante ressaltar que essa inscrição ela é específica de pessoas físicas, tá? Então, é para o artesão mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. E quem vai entrar na literatura? Anexo livro ou resumo do livro? Em qual espaço? Poderia esclarecer sobre a literatura? Também a mesma questão que a Adri trouxe, tá? Dentro do edital, ali no campo 3.2, a gente tem especificadamente cada uma das áreas, o que está sendo, qual está sendo o critério de premiação, né? O livro, então, ali a gente tem o campo livro e literatura, ele apresenta 3 formas que você pode participar. Então, a primeira é que comprove a atuação no segmento, sendo identificados proponentes como pessoas físicas, depois destinados profissionais da literatura, né? Então, divulgador do livro, desenhista, revisor, tradutor, identificados como proponente pessoa jurídica MEI, e depois premiação destinada a espaços de livro e literatura, como livrarias e bibliotecas. Eu acho que, nesse caso, teria que entender que você não tem que apresentar propriamente o livro, mas as comprovações de sua atuação no segmento, né? Então, de repente, se você está na ficha técnica do livro, se tem alguma reportagem onde traz o teu nome, site de divulgação desse livro, tudo que te vincula a ele para que a comissão possa avaliar da melhor forma, que você possa comprovar o currículo que você está apresentando. A gente tem uma outra pergunta aqui sobre o currículo e comprovação, se o simplificado pode ser dos últimos 5 anos. Não, ele é menos ainda, a gente está falando do último ano, né? Ou do último ano, 2 últimos anos, assim. A data que a gente está botando aí é até junho, né? É a partir de junho de 2019 para cá. Então, é essa que é o que a gente está pedindo de comprovação de atuação na área. Tá? Eu vou responder uma outra aqui, da Gabriele,
O proponente pode ser inscrito como CPF e CNPJ, ou precisa escolher um dos dois. Você vai escolher um dos dois, né? Ou vai se inscrever como CNPJ ou como CPF. Mas é muito importante ver por área, porque tem áreas que só será CPF, tem áreas que estão abertas para CNPJ. Tem alguns segmentos também que é só CNPJ, mas é MEI, só MEI, não abriu para todas as modalidades. Então, é importante também ver aí em qual dos campos. Mas, sim, é o CPF ou o CNPJ. Adri, repete um pouquinho mais devagar, porque eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a questão do que se pode ser CPF, se o CPF substitui o CNPJ, é que como elas dormem com esse assunto, para elas é a coisa mais comum, que todo mundo entende, mas eu mesmo às vezes peço mais devagar, fala slowly comigo aqui. Então, repete um pouquinho devagar, porque é uma questão crucial, as pessoas realmente têm dúvidas sobre CPF, CNPJ, quando é que um pode substituir o outro, se vale um, se tem que ser os dois. Contigo, Adri. Então, as inscrições podem ser por CPF ou CNPJ. Os segmentos também fizeram essa definição de segmentos que só vão aceitar CPF e tem segmentos que estão aceitando CPF e CNPJ, tá? Então, é importante olhar qual o segmento e aí vai estar lá, tantos prêmios para CPF, tantos prêmios para CNPJ. Sim, você deve inscrever ou no seu CNPJ ou no seu CPF, tá? Acho que é isso. E também uma coisa importante é que, já pensei assim, você só pode concorrer com um CPF no único segmento. Você não pode estar concorrendo em vários segmentos. Então, você escolhe, cada CPF só pode concorrer em um segmento e o CNPJ em um segmento, certo? Vamos ver aqui que até combina um pouquinho com isso que tu tá trazendo, Adri, da Luli, que fala sobre quando uma área fizer um projeto em conjunto com outra área, como escrever? Vai ter que escolher uma das áreas, então, de repente, e realmente, como a análise vai ser também basicamente pelo currículo, a sua comprovação de realização de atividades no segmento, tem que ver realmente em qual segmento há um maior destaque para que possa também ser melhor avaliado, né? Aí realmente é uma questão de estratégia de apresentação do seu currículo. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre, no caso de envio de currículo e comprovação, se envia só do grupo companhia ou dos integrantes também? No caso de CNPJ. Isso também é uma estratégia, na verdade, tu pode apresentar, a gente não deu um formato específico, justamente para que as pessoas possam construir esse currículo da melhor forma, pensando em quem vai avaliar. Então, o que isso significa? O bacana de apresentar, por exemplo, e aí é uma estratégia, posso dar como uma dica, de repente, assim, apresenta o currículo do grupo, da companhia, como o grupo, e depois apresenta o currículo individual de cada um, porque, obviamente, o resultado dessa companhia e desse coletivo é a soma de saberes desse grupo. Então, é bacana apresentar, mas isso é uma estratégia individual de cada grupo e coletivo e fica a critério eu apresentaria porque eu acho que complementa as informações. É bacana saber quem faz parte daquele grupo e daquele coletivo. Adri? Então, quanto aqui uma pergunta do João de Los Santos. Quanto aos projetos nos últimos 12 meses? É considerado um projeto de maior alcance e empenho em relação aos pequenos projetos? A gente está avaliando muito a questão do currículo, né?
Então, assim, os projetos que estão... e também uma das ideias do edital é atender as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, digamos assim, os invisíveis da cultura e tal. Então, assim, essa consideração de um projeto de grande alcance e um projeto menor, ela não assim, a área onde ele é realizado, a área de atuação onde ele foi, pode contar, sim, a favor desse projeto, né? Que eu acho que é um dos critérios onde isso vai estar mais em foco, o local onde ele está acontecendo. Se é que eu respondi bem essa, Dani. Não sei se tu quer complementar alguma coisa nessa resposta. Na verdade, eu acho que cabe apresentar os projetos que foram realizados. E eu acho que sejam pequenos ou que tiveram um maior alcance, todos eles se somam e eles fazem parte da tua trajetória. E é muito importante que tu expresse a tua trajetória. Então, isso vai ficar a cargo dessa comissão. Ela é composta, cada área vai ter sua própria comissão. Então, cada área vai ter ali pessoas extremamente capacitadas para fazer uma melhor leitura e avaliação dessa tua própria trajetória. Eu vou ver que a Andrea Bacher pergunta o que é o índice de vulnerabilidade social e como se enquadrar. O índice de vulnerabilidade social, tá? Se tu colocar ali índice de vulnerabilidade social IVS, se eu não me engano, Porto Alegre, ele vai te abrir exatamente ali um materialzinho que diz o que ele é, né, no Google ali, e vai te dizer, ele compete, na verdade, onde você está domiciliado. Cada bairro de Porto Alegre tem um índice considerado um índice de vulnerabilidade social. E vai ter ali os seus de 0 a 9, de 0 a 8, enfim, é um númerozinho bem quebrado. É isso, e esse enquadramento se dá pelo bairro que é declarado pelo proponente. Adri? Então, tá, vou aqui para a pergunta da Paula Moisés. As informações de critérios gerais de avaliação vão levar em conta, devem constar na apresentação do currículo que está no formulário? Na verdade, a partir do currículo vai ser avaliado. O formulário ele tem o currículo, onde você vai apresentar vai te apresentar a proposta, e no formulário mesmo a gente já tem uma série de perguntas aí que a gente vai poder depois, as comissões poderão depois avaliar isso. Em alguns casos vai ter assim, questões de comprovação de renda, então assim, o questionário todo está no formulário e na apresentação. E depois vai caber às comissões de seleções, então, fazerem o julgamento e dar a pontuação devido a cada item, né? Não necessariamente você tem que acrescentar ali, né? Assim, dentro do formulário, ele dá conta de a gente ter as informações necessárias para o devido julgamento. Até ainda também te encontrei essa pergunta, a pergunta da Cláudia, o comprovante de situação dos últimos 12 meses, mas a gente está aí 6 meses sem trabalhar. Sim, a gente está aí nos últimos 6, 7 meses sem trabalhar, é uma situação realmente muito difícil. Na verdade, essa comprovação de atuação, ela pode compreender um período muito maior, tá? A gente não está limitando única e exclusivamente a esses 12 meses, até mesmo porque dentro de um dos critérios ali está o tempo de atuação no segmento. Então, a gente volta de novo para a questão da estratégia, assim, de realmente apresentar o seu currículo, né, o mais completo possível, dando destaque para aquilo tudo que você considera que seja um destaque dentro da sua carreira e dentro da sua trajetória. Então, eu consideraria, sim, não só dos últimos 12 meses, mas aumentar esse prazo realmente de ser mais tempo e para abastecer ainda mais essa comissão com informações. Contigo, Adri. Próxima. Eu vou para a pergunta do Lucas Moraes.
Os prêmios são para grupo ou podem ser para integrantes individuais do grupo? Isso também, assim, tem segmentos que tem segmentos que estão atendendo só grupos, tem segmentos que estão atendendo a questão individuais, né? Então, de novo, na tabela lá, cada segmento determinou isso. Então, a gente tem, assim, na dança tem bailarinos, tem professores, tem equipe técnica. Se a gente for nas artes visuais, são os artistas. No teatro tem lá desde o individual até aí sim coletivos de 3, 4, 5 integrantes, né? Então, assim, em cada um, dependendo do seu segmento, você vai ver lá, pode se inscrever individual com CPF, pode se inscrever grupo com CNPJ, pode se inscrever CNPJ. Então, é importante também sempre dar uma olhadinha lá no segmento específico para poder se inscrever certinho aí no que é possível. Vamos lá, Dani, mais alguma? Não, tem uma pergunta da querida Gina. Então, os que não estão em dia com suas negativas. Gente, essa questão das negativas realmente, assim, são coisas que superam as nossas possibilidades de trabalho, tanto que a gente não está exigindo, na verdade, nesse primeiro momento, a apresentação das certidões negativas, né? As certidões negativas, elas vão servir de ato de consulta futuro, são questões que a legislação federal, não a Lei Aldir Blanc, mas as outras legislações federais, né, que baseiam, por exemplo, a possibilidade de execução de um edital como esse que a gente está fazendo aqui, que é baseado dentro de uma lei federal, que está muito acima de nós. Então, realmente, assim, a função de abrir mão de todas as certidões nos foi impossível nesse momento. Então, assim, a gente não está exigindo a apresentação dessas certidões, mas no futuro, para pagamento, elas são passíveis de serem consultadas e serem solicitadas. Eu vou aproveitar que a outra pergunta que surgiu também da Angelita, que é sobre a área de restauro e conservação. Também a gente volta aí por essa dúvida dessa questão do currículo, né? Ela pergunta se eu só devo anexar os trabalhos a partir de 2019. Eu até estive aqui consultando o nosso campo de memória e patrimônio, e ele fala sobre onde se enquadra, né, os restauradores. A gente está falando ali do campo de pessoas físicas, eles solicitam atividades culturais realizadas em 2018 e 2019 no município de Porto Alegre. Então, você apresenta desses 2 anos, e se tiver alguma coisa antes que seja relevante, sempre é bom poder apresentar também, né, dando destaque e iniciando pelos anos de 2019 e 2018, que é um dos critérios que foi elencado pela área de memória e patrimônio. Adri? Tá, eu vou responder aqui a Cleonice, que ela não entendeu bem se ela deve apresentar o projeto novo de um livro impresso ou e-book, ou se o prêmio se refere a projetos já realizados. Sim, o prêmio se refere a projetos já realizados. A gente não está, assim, como eu falo, esse é um edital de premiação que não tem contrapartida. Então, a gente tá analisando aqui o currículo e projetos já realizados. Tem outra para ti ali, Dani, da Cíntia. Pode concorrer nos próximos editais do inciso 3 também quem passa nesse? Sim, não há nenhum impedimento, tá, para concorrer dentro do inciso 3, ser premiado no inciso 3, em editais futuros, em editais de Estado, ou que esteja sendo contemplado também através do subsídio, seja do inciso 2, que é o que o município de Porto Alegre também está realizando dentro do campo da Lei Aldir Blanc, bem como no inciso 1, que é o auxílio emergencial aos trabalhadores, que está sendo executado pelo governo do Estado. Então, não há nenhum impedimento nesse sentido, tá, Cíntia? Tá. Então, tá, eu vou aqui para a nossa última pergunta até agora, que é da Aline.
né, que é da área da literatura, e ela pergunta se profissionais técnicos precisam apresentar projeto específico ou pode ser apresentação do projeto e da atuação. Então, isso não é a apresentação de projetos que já tem realizado, que comprovem ali, através de matérias, links, que você fez parte daquela equipe, se é a tradução, você tem lá a ficha técnica com o seu nome e tal. Então, não são projetos novos, e sim projetos já realizados e currículo de atuação. Eu fiquei com uma dúvida, que talvez seja uma dúvida de muitos que estão ouvindo aqui sobre. Por exemplo, eu não posso apresentar um projeto que vai depender de eu ser ou não ser premiado para realizar? Não, a gente não está pedindo projeto, né, futuro, a gente está avaliando a atuação que tem na área, o mérito de atuação na área, e não a execução de projetos. Até Eu porque acho ele está premiando a atuação, né? Está premiando que você, a sua relevância dentro sua atuação e relevância dentro do segmento que você está atuando. Em geral, acho muito importante de enfatizar isso, né? Porque muitos poderiam pensar e querer inscrever projetos que dependem de um prêmio para acontecerem. Então, atenção, eu estou aprendendo aqui com as duas moças. Né? Até porque é um edital, né, Luciano, que ele não tem prestação de contas, né? Um edital que você recebe prêmios e você pode executar um projeto que você tenha com esse prêmio, né? Mas ele não tem essa prestação de contas e não é isso, a gente não está premiando o que você vai fazer. Você tem um currículo, você tem atuado dentro da área, ou como artista, ou como técnico, ou como entidade, você recebe um prêmio. Ele é simples, na verdade. Então, é esse currículo. Não, mas é muito, muito importante esse esclarecimento. Eu não acho uma questão assim de valor secundário para quem quer, né? Porque normalmente o que está em jogo num edital, né? São recursos para desenvolver projetos. Aqui é quase faz jus ao nome mesmo de premiação. Premia trajetórias, premia currículos, premia ações já realizadas. Eu acho bem importante da gente bater nessa tecla, sim. Tá? Mas eu entendi. Porque elas estão acostumadas comigo, quando eu não entendo, eu pergunto 10 vezes a mesma coisa, até entender ou ser convencido. Vamos, seguindo. Vamos lá, próxima. A gente mergulha nesses editais, a gente debate, foi muito debate, muita coisa para montar esse edital entre nós, entre comitê artístico e tudo mais. Então, a gente está mergulhada nele e, às vezes, o que é simples para nós não é simples para o outro. Claro. Dani, chegou mais uma leva de perguntas. Vamos continuar aí. Leva, então. A atuação é somente em Porto Alegre? Pergunta Reni. Sim, a atuação, a gente solicita que a atuação seja em Porto Alegre. Tudo bem você apresentar um currículo onde tenha atuações em outros locais, porque a gente sabe que todos os artistas, técnicos, enfim, costumam realmente acabar viajando, tendo esse lugar de intercâmbio, mas a gente solicita que o domicílio seja no município de Porto Alegre e que tenha relevância na atuação no município. Isto é, você pode complementar seu currículo com atuações em outras cidades, em outros estados, mas você tem uma relevância aqui na cidade ao qual você está inscrevendo o seu currículo, né, a sua proposta, como a gente está chamando. Ader, tem uma do teatro para ti. Então, o teatro aqui, a dúvida do Mário é o que o teatro está considerando. O que é considerado projeto para contar na pontuação, número de apresentações, temporadas, teatros, montagens. Então, o teatro está avaliando o tempo de atuação.
tá? Está bem específico lá no chat, eu fui até conferir aqui, né? Então, é a avaliação do currículo e o tempo de atuação na área, tá? É isso que no teatro está sendo avaliado. Dani, quer Mais uma passar para É Rafael? importante registrar que esses critérios não foram criados pela secretaria ou impostos pela secretaria. Esses critérios de cada área foram, digamos, batidos o martelo pelos representantes de cada segmento dentro do comitê artístico. São, por isso, tanta diferença de um segmento para o outro, porque nós deixamos em absoluta margem de liberdade o estabelecimento de parâmetros e critérios para esse edital a partir do que os representantes de cada segmento nos trouxeram, né? Ou seja, é realmente uma construção coletiva esses parâmetros. Eu vou responder uma aqui da Rafaela Padilha, que é a respeito, a dúvida a respeito do recibo. Por que a gente está pedindo antes? A gente está pedindo esse recibo antes porque a gente quer agilizar ao máximo o pagamento. Se a gente não pedir, aí quem for habilitado, o recibo vai ter validade, e quem não for habilitado, esse recibo não terá validade. A questão é que se a gente não tem esse recibo já no início, a gente vai ter que fazer uma segunda chamada e esperar que cada uma das pessoas premiadas envie o recibo. E isso vai acabar retardando muito o processo de efetuar o pagamento. E a gente quer, nesse momento da lei, nesse momento de emergência, ter o máximo de agilidade possível. Então, assim, por isso que a documentação está toda sendo pedida no ato de inscrição, porque a gente vai avaliar essa documentação, é habilitado e vai para a comissão de seleção. E aí está selecionado, o documento está do lado, você não precisará mandar nenhum outro documento quando a lista de premiados sair. Então, assim, é uma questão de agilidade, né? Para a gente não ter uma segunda chamada para cada um dos 655 premiados para enviarem um documento. É por isso que o recibo está sendo pedido com antecedência. Isso, na verdade, é uma praxe na prefeitura. Acho que sempre, há anos atrás, eu estranhava também, exatamente como quem estranhou aqui, por que a gente tem que dar um recibo antes de receber, mas é exatamente quem conhece, anos depois, né, esse processo burocrático, porque é um processo burocrático bem significativo para qualquer pagamento, e a Lei Aldir Blanc não foge, é processo individual, passa por controladoria, por Secretaria da Fazenda, por PGM, né? Então, nesse sentido, esse critério, assim, se foi homologado, já está pronto, não tem, por exemplo, nós pretendemos começar a pagar os homologados do inciso 2, não é desse edital que as gurias estão falando aqui, o inciso 2, o edital dos espaços culturais, a partir da semana que vem. Por que nós vamos começar isso? Porque ontem foi tudo resolvido, vamos começar pelas pessoas físicas, o pagamento do inciso 2. E está tudo pronto, e o recibo está ali. Senão eu teria que ter, sei lá, 5 dias a mais para dar para as pessoas me mandarem para a secretaria esse recibo. Então, isso realmente agiliza, e todo mundo, no fundo, todo esse trabalhão é para que a ponta seja atendida, ou seja, o pagamento, né? É meramente uma medida burocrática, pode parecer um pouco estranha, mas ela é usada regularmente na prefeitura e funciona nesse aspecto dessa agilização, como estava contando, que felizmente vamos começar a pagar a Lei Aldir Blanc
o inciso 2, o edital das pessoas físicas. Por quê? Porque isso tudo foi feito previamente, essas solicitações, esses pedidos. Ok? Vamos lá. A Dani revirou os olhos, então a palavra é com ela. Não, eu estou pensando assim que muitas vezes as pessoas ficam pensando realmente assim, nossa, mas por que isso, gente? No momento que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas também do tempo de aplicação dessa lei, 2 dias, 3 dias faz muita diferença. Então, sim, quando a gente pede, não é para complicar, é porque a gente está prevendo ali na frente que esses 4 dias a mais, 5 dias a mais, podem significar realmente uma diferença gigantesca em todo o processo de tempo de depósito para as pessoas que realmente estão precisando. Então, a gente está no lugar de buscar facilitar e tentando acelerar o máximo possível esse momento. Então, parece estranho, mas ele faz sentido. A gente pensou sobre isso. Eu vou responder aqui a pergunta vamos ver onde é que a gente parou, da Patrícia. É preciso especificar se eu fui beneficiada no inciso 1, mas eu não achei nenhuma informação sobre o resultado deste inciso. Onde eu posso achar? Então, na verdade, tem algumas áreas que solicitaram esse campo específico, se você foi beneficiário do inciso 1. O inciso 1, ele é o auxílio emergencial aos artistas e trabalhadores da cultura, tá? Ele se assemelha ao auxílio emergencial da Caixa, que teve aí no início da pandemia, dos R$600 por mês. É exatamente a mesma questão, só que agora dentro da Lei Aldir Blanc, é operado pelo Estado do Rio Grande do Sul, e você pode consultar isso diretamente se você se cadastrou, solicitando, né, o benefício, se você foi ou não contemplada, mas realmente assim, só vai ter sido contemplada se você solicitou perante a SEDAC esse recurso, tá? Então, eu sugiro que realmente converse com ele sobre isso. Na verdade, ele é um critério que aparece ali na dança, no audiovisual também, que vai sair agora essa correção solicitando essa informação também. Então, é sobre isso. Eu vou passar para a Adri. Eu vou responder aqui 2 questões juntas, porque elas são bem semelhantes, tá? Do Carlos Fritz e da Maria Isabel Meirelles, que é a respeito de homologação anterior e tal. Como é que vai ser o processo, tá? Na inscrição você vai submeter toda a documentação. A Secretaria Municipal de Cultura, ela vai avaliar a documentação. Quem estiver apto, né, a receber, em função de, assim, de estar com a documentação em dia, apresentar todos os comprovantes necessários e tal, vai para esse lote que a gente chama de habilitados, ele vai para os comitês específicos selecionarem essas pessoas. Então, existe sim uma lista prévia que é lançada de todas as pessoas que estão habilitadas, porque estão com a documentação em dia e aptas a receber, esses vão para a comissão de seleção. Se alguém tiver algum documento que não esteja de acordo, a gente vai solicitar esses documentos. E ainda desta lista de habilitados, existe prazo de recurso, caso você tenha esquecido de botar um documento, caso tenha regularizado alguma certidão, você pode apresentar ela depois ali também. Tá? Então, assim, existe sim. Por que a gente faz isso, né? De ter essa etapa antes, que é a etapa que a gente chama de habilitação, que é a avaliação de documentos. E não adianta a gente botar quem não vai conseguir receber em função de documentação, que é toda essa questão da legislação, do rito que tem que se passar para poder disponibilizar esse prêmio, não adianta ir para a comissão de seleção, né? Então, a gente já seleciona quem está apto a receber. Acho que é isso. Exato. Tem uma Quer pergunta passar aqui. Algumas considerações gerais ou temos mais uma? Tem mais uma, né? Até do Maurício aqui. No caso dos técnicos que muitas vezes não estão na divulgação e nos programas, declaração de produtores e artistas servem, tá? Eu acho muito importante entender que
tu pode apresentar da melhor forma possível essa sua comprovação. Tu pode ter uma carta, né, de uma produtora, uma carta de um artista indicando, falando do teu trabalho, falando que tu executou X e X e X espetáculos ou XXX projetos de obras audiovisuais. Isso não tem nenhum problema, isso pode ser sim considerado, tá? Acho que vamos agora para a última leva de perguntas, né? Porque a gente já está aí há 1 hora já de live. Mais uma aqui da Paola. Tenho CPF e CNPJ. Posso entrar em 2 setores com CPF e outro CNPJ? Trabalho em 2 setores da cultura. Então, a gente não tem expresso nenhum impedimento para quem quer se inscrever enquanto artista profissional individual através do seu CPF ou através do seu CNPJ, né? Uma vez que a empresa muitas vezes não é composto só de uma pessoa, tem um número, né, de profissionais envolvidos muito maior. A gente não considerou isso um impedimento, tá? Então, na verdade, não haveria impedimento nesse caso de inscrição. No caso, por favor, o caso de participação individual e em grupo, é possível participar de mais de uma premiação, áreas diferentes? Então, aí você vai ter que ver realmente como é que é o seu grupo, se tem CNPJ, se tem, né, a comprovação de grupo solicitado dentro da nossa tabela, né, das áreas, para ver se cabe as suas propostas. Adri? Vamos ver aqui. Eu tenho uma consideração sobre essa última colocação. Eu entendi, não que fosse como proponente, Dani, mas como um integrante, digamos, de um coletivo que concorre em artes cênicas e outro que concorre no segmento da dança. A mesma pessoa, entende? Independente de que seja o proponente da proposta. A pergunta era nesse sentido, se ele poderia estar em 2 trabalhos, integrando 2 trabalhos, independente de ser proponente. Ele pode, desde que não seja proponente do ponto de vista, estou apresentando 2 vezes o meu CPF ou 2 vezes o meu CNPJ. Eu posso entrar numa linha enquanto artista individual, enquanto meu CPF, e eu posso estar dentro de um grupo e de um coletivo também, enquanto parte integrante dele, mas está sendo representado por outra pessoa, né? Eu não estou representando. Então, existe essa questão que a inscrição ela é válida para um CPF e um CNPJ. Então, se você escrever através do seu CPF no teatro, você só pode concorrer enquanto seu CPF no teatro. Agora, se eu estou concorrendo também junto com um grupo, através de um CPF, por parte de ser integrante, e eu não sou o proponente, né? Existe uma figura jurídica, um CNPJ, do qual eu faço parte, não haveria impedimento nesse sentido. Então, não há vedação. Mas lembrando que o CNPJ só vai poder se inscrever uma vez e em um segmento, não é uma vez em cada segmento. Sim, é um CNPJ e deu. Uma proposta por CNPJ. Isso eu acho fácil de entender. Mas a questão é se eu posso usar o meu CNPJ, digamos, tem uma empresa, me candidatei com um CNPJ num segmento, mas eu também tenho um CPF, e a pergunta que foi colocada, não essa última, a penúltima foi isso, se eu posso usar o meu CNPJ para uma proposta e, ao mesmo tempo, usar o meu CPF para outra proposta. Foi a penúltima pergunta, né? Mas eu me contentei com a questão aí da última resposta, né? Agora, a gente tem que pensar isso. Eu, Luciano, tenho CNPJ e CPF. Me candidatei com a minha empresa para um segmento. Não, tá, esgotei meu CPF, não posso nem pensar em usar 2 vezes o CNPJ. Mas eu continuo com o meu CPF. A penúltima pergunta foi essa: se eu posso
me candidatar em outro segmento e daí, no caso que eu estou falando, usar o meu CPF. Entendeu? Se for em outro segmento, sim, claro. É que depende da estratégia, né? O que eu quero dizer é que, assim, dentro do mesmo segmento, tu se apresentar como CPF e ter o mesmo currículo enquanto CNPJ e se apresentar também como CNPJ, não serão, dentro do mesmo segmento, uma comissão diferente. É teu currículo que está sendo analisado. Então, se o currículo valer por teu CNPJ e por teu CPF, tu só está replicando a inscrição, porque não existe uma chance maior de tu ganhar nesse sentido, porque o currículo vai ser o mesmo. Agora, se o CNPJ apresenta um currículo diferente, é um grupo, é um coletivo, tem mais gente envolvida, está se somando ali, aí sim é uma outra proposta, né? Sim. Acho que entendi. Vou pensar um pouquinho mais, mas, em princípio, estou satisfeito com o esclarecimento. Tá, eu vou aqui com mais uma questão da área do livro, da Cleonice, que ela disse, meu último livro foi lançado em 2018, eu fico fora da data para concorrer? Não, você pode concorrer, você apresenta o seu livro, mas se você tem atuação, se você continua ainda trabalhando com literatura e tem outras ações nesse período, você apresenta o seu livro, né, e você põe a atuação que você teve nesse último ano também, né? Claro, a gente não lança livro a cada 6 meses, então há uma maneira de você estar atuando na área, mas o último livro foi em 2018. Isso não impede, não. Isso é só a maneira como você apresenta isso no currículo, né? Nessa apresentação. Tem uma pergunta aqui do Carlos e do Vini que elas se complementam. Eu vou responder as duas juntas, né? Que fala sobre se precisa ter um cadastro prévio de proponente ou se a habilitação ajuda emergencial exclui a inscrição no edital. Não é necessário, tá, um cadastro prévio do proponente. Então, assim, se você não foi e se você não se inscreveu, por exemplo, no mapeamento para o inciso 2, não tem nenhum problema, você pode estar concorrendo no edital. Se a habilitação emergencial exclui a inscrição, se você foi habilitado no inciso 2 e homologado, né, ou só habilitado, está em vias de homologação, também não impede, não existe nenhum impedimento, né, e não existe nada que, tendo você recebido ali no inciso 2, impeça você de concorrer no inciso 3. Existe, sim, alguns critérios específicos e algumas perguntas que vão pontuar o teu currículo. Se você já foi beneficiário da Lei Aldir Blanc, não é que você vai ser excluído, existe, na verdade, uma priorização daqueles que não receberam de forma alguma ainda recurso, né? A gente tem que lembrar que a Lei Aldir Blanc, ela veio para atender a situação de emergência de artistas e profissionais da cultura. Então, tem muitas pessoas que já receberam o auxílio, que estão recebendo, não há impedimento de concorrer, mas a gente também tem que ter um olhar sobre esses que não concorreram e não ganharam ainda nada. Então, na verdade, não existe impedimento, mas sim, dentro de algumas áreas, há um olhar para aqueles que não tiveram de forma alguma acesso ainda aos recursos da Lei Aldir Blanc, por muitas vezes não se enquadrarem dentro do inciso 1, né, que é o relacionado ao auxílio emergencial dos R$600, ou que não são caracterizados como uma entidade artístico-cultural e não puderam ser habilitados ou homologados dentro do município para receber esse subsídio e que vão poder estar sendo contemplados agora através do inciso 3. Então, não há impedimento, pessoal, por favor, participem, é muito importante. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui, se aulas online, que quem está perguntando é a Anelise Valls, gostaria de saber se professores com cursos de História da Arte pode concorrer e em qual segmento. No segmento específico das artes visuais,
a partir né, do que foi nos apresentado, ele está premiando artistas. Tá? De novo, né? Esses critérios e essas premiações foram definidos pelos segmentos. No segmento de artes visuais, ficou como premiação para artistas que estejam em atuação. No caso de aulas online, que é sobre história da arte e tal, a gente pode ver no museus e arquivos, o Memória e Patrimônio, que tem um segmento ali que é mais amplo, que são as questões transversais, né? Que estão ligadas a questões de história, de patrimônio, de memória, de atuação em museus, etc. Então, talvez esse seja o segmento onde possa estar inscrevendo e concorrendo, né, que é uma atuação mais ampla. Inclusive, falando de memória, patrimônio, arquivos e museus, o segmento dessas duas áreas vão fazer uma live na próxima semana. A gente vai ajudar a divulgar para explicar o que o segmento está querendo, como que essas inscrições, para que está aberto, tá? Mas, em específico, artes visuais veio do segmento que seria para artistas. É importante ressaltar que o papel fundamental do Comitê Gestor Artístico é justamente esse, abastecer e conversar com a Secretaria Municipal da Cultura sobre as maiores dificuldades do segmento, onde é que realmente estão os gargalos, onde é que a pandemia impactou mais. Então, muitas vezes, realmente, existe um olhar sobre até, por exemplo, no audiovisual ali, que está focado nos técnicos, tudo, ele na verdade, vai envolver, né? A gente até vai ressaltar isso agora na publicação que a gente vai fazer, que a gente não está excluindo os outros segmentos do audiovisual, né? Vai ser atendido todos, né? Mas especialmente é um olhar sobre essas pessoas que realmente, dentro desse processo da pandemia, tiveram um maior impacto dentro da sua vida financeira, né? A gente está falando aí de uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, não existe exclusão nesse sentido, mas as áreas realmente colaboraram justamente para atender aqueles que estão precisando mais nesse momento. Vamos à última leva, gente. Agora são as últimas 4 perguntas. Vamos lá, Adri. Vamos lá. Dani Remião, um coletivo pode se candidatar pelo CPF de seu representante? Me ajuda nessa, Dani. O coletivo pode... Bom, aí a gente vai ter que saber esse coletivo tem atuação em que área, né? Isso é importante a gente ver, porque se o coletivo, por exemplo, atua dentro do teatro, a gente está falando ali que existe uma premiação específica que é para pessoas físicas, tá? De coletivos ou para profissionais com no máximo 2 integrantes, né? E pode ser inscrição por CPF. Se o coletivo tem mais pessoas, por exemplo, no caso do teatro, tu vai ter ali de 3 a 7 integrantes, mas obrigatoriamente o cadastro deve ser feito por pessoa jurídica, ele precisa de um CNPJ. E também para coletivos maiores é solicitado também que o cadastro seja realizado por proponente pessoas jurídicas. Então, tu tem que, na verdade, dar uma olhadinha nessa tabela, ver onde é que o seu coletivo se encaixa e ver se é permitido a inscrição através de CPF, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Paola sobre, no caso de produtoras de shows e assessores de imprensa, pode-se mandar releases e materiais de jornais? Sim, pode. Importante sempre lembrar que você pode estar anexando outros materiais que você considera relevante de comprovação de atuação na área, tá? Então, como já teve a pergunta ali do Maurício sobre carta de indicação, é importante também que sim, é válido.
Nós temos aqui uma outra pergunta da Cordas e Cordas Escola de Música. Preciso comprovar minha deficiência visual. Não, a gente tem ali na questão das cotas afirmativas no formulário, é só marcar ali, né? Não tem questão de... Não precisa comprovar, não. Nada... Não precisa. Tem uma pergunta aqui do Fábio, tá? Isso tem algumas questões que estão surgindo também das cidades do entorno, né? Sobre a nossa sede é na cidade de Canoas, mas as apresentações geralmente são feitas em Porto Alegre. Infelizmente o que vale é a cidade sede do coletivo, do coral, do grupo, né? Embora você possa fazer apresentações em Porto Alegre, o coletivo, o grupo coral pertence a outro município, né? Então, fique atento aí às aplicações da Lei Aldir Blanc no município de Canoas. É importante ressaltar que a Lei Aldir Blanc, ela todos os municípios, né, tiveram a possibilidade aí de se cadastrar no Ministério do Turismo para receber o subsídio, para poder estar executando essa política cultural emergencial. Então, provavelmente, Canoas já deve logo, logo estar lançando também aí seus editais, seus formatos de subsídio. E tem a última pergunta aqui Tem mais uma para mim e uma para Tiago. Vou lá, vou começar com a minha, já que eu já estou aqui falando. Vamos lá. Remião. Um coletivo pode se candidatar pelo CPF de seu representante? Então, Remião, mesma resposta que a gente já deu um pouquinho antes, tá? Para estar atento ali na sua área de interesse, nessa área de atuação, para saber se é possível o coletivo se inscrever por CPF, tá? Contigo, Ana. Então, a última pergunta aqui da Nono. Então, como eu falei anteriormente também, ela pergunta aqui se os produtores de exposições de artes visuais se enquadrariam e onde. De novo, o segmento das artes visuais, eles pontuaram para este edital a premiação de artistas, né? Então, a cadeia, o produtor, curador, não ficou dentro do segmento. Volto, assim, eu acho que no segmento de museus, patrimônio, memória e... Não, museus e arquivos, memória e patrimônio, há uma categoria mais ampla que está vendo essa questão de atuação transversal dentro das instituições e museus. Então, acho que ali é onde pode estar assim, se inscrevendo esses produtores, curadores, enfim, que têm atuação em museus. Luciano, quer encerrar a nossa live, Luciano? Tem mais alguma dúvida que você gostaria de tirar ou a gente foi claro o suficiente nesse momento? Não me faça perguntas. Assim, ó, eu acho que foi muito importante essa live, talvez não seja a nossa última, não é? Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam. Por exemplo, não é fácil a gente chegar a um consenso, né? Mesmo ninguém pense aqui que foi fácil as reuniões do comitê artístico, porque a gente está lidando com diferenças, com interpretações que podem ser, inclusive, contraditórias, né? E também isso acontece muito na nossa equipe, né? A gente tem ideias, normalmente sou eu que trago assim considerações, o contraditório, né? Isso vem da minha atuação durante muitos e muitos anos no tribunal, onde eu sempre aprendi o contraditório. Então, qualquer dúvida, a gente não tem que ter medo de ter a dúvida, de expor a dúvida e de recorrer em caso de se sentir prejudicado, dentro dos prazos de recurso. Certamente eu vou examinar com a minha equipe essa questão que apareceu no fim aqui, sobre a inscrição de um coletivo pelo CPF do seu representante. Eu não tenho a certeza que elas têm, e o que é bem comum, ninguém se espante com isso,
não é? Elas expressaram uma opinião. Eu vou estudar o que diz a lei, porque muitas instruções vieram de Brasília nos influenciando. Não estou dizendo, por favor, que há informações erradas ditas na live. Nenhuma informação que foi dita aqui é errada. Mas uma das coisas do direito é a interpretação. E eu procuro sempre interpretar a favor, não é? Isso tem sido uma constante desses meses, semanas de trabalho árduo, fins de semana e tudo mais. Então, o que vai nos abalizar é o que, em resumo, é o que Brasília permite ou não permite, para independente das nossas considerações municipais, né? É muito importante que todos entendam que há um guarda-chuva federal na lei e que, às vezes, a gente tem que se curvar a essas orientações, e eles têm sido muito generosos e muito, como é que eu vou dizer, não ortodoxos. A minha sensação é que eles não estão ali para complicar na lei Aldir Blanc. E a gente também. A gente quer ajudar a comunidade junto com ela a tentar que não volte 10 centavos para Brasília. Para isso, a gente precisa pagar até o começo de dezembro, tudo isso, e por isso esse trabalho insano, incessante da lei, que a gente não dá vencimento, justamente pela grandeza quantitativa de tudo que ela impõe, né? E também uma coisa, eu respeito tudo que os segmentos definiram como seus parâmetros, né? Por exemplo, a Adriana estava falando da decisão do segmento de que apenas o edital contemplaria os artistas, não é? A mim cabe aceitar o que o segmento decidiu. Se eu concordo ou não, é outra coisa muito diferente. Eu não constituí um comitê artístico para descaracterizá-lo ou desmenti-lo ou desautorizar as suas decisões. Não teria feito eu. Mas, na minha concepção, a Lei Aldir Blanc é muito ampla no que é que ele considera artista e no que ele considera o espectro humano que pode ser atingido, não é? Isso se deu em todos os passos da lei, né? O conceito de espaço cultural, por exemplo, dessa lei, eu nunca tinha visto. É muito mais amplo do que o senso comum, que a gente está acostumado a usar a expressão espaço cultural. Muito, não é? E devo reconhecer que estou aprendendo nesse alargamento do conceito coisas bem positivas. Então, pessoal, se persistirem dúvidas, o que é a coisa mais humana do mundo, termos dúvidas, vocês não insistem em nos procurar, a gente está extremamente aberto para, junto com cada um, resolver todas as situações que, porventura, precisarem de interpretação, de um posicionamento. Que é isso que a gente tem que ter, nesse momento, uma clareza sobre os conceitos. Evidentemente que eu não vou me desautorizar nenhum dos critérios que os gestores artísticos desse comitê estabeleceram para as suas áreas. Esses parâmetros, esses critérios serão rigorosamente reconhecidos e cumpridos pelas comissões que, a partir da não sei bem quando, hoje deve estar saindo uma portaria nomeando todas as 18 comissões, não sei bem quantas comissões serão, é um por segmento, e quero reconhecer aqui de público o trabalho incessante da Dani, da Adriana
elas realmente vestem a camiseta para fazer que tudo flua, que é isso que a secretaria quer. Não é um trabalho comum, não é um momento comum, e não estou falando só da pandemia, estou falando da quantidade de trabalho que isso acarreta. Talvez as pessoas não se deem conta, né, dos limites físicos e objetivos da secretaria, né? Mas isso não importa minimamente nesse momento. A gente tem que responder e a gente está trabalhando esse tempo todo, nessa correria toda, para que todos os cumprirem essas etapas aqui e exigências que as meninas cansaram de enfatizar aqui, recebam. Esse é o ponto. Então, agradeço muito a presença de todos. Coloco todo o pessoal da secretaria à disposição para estar ao lado daqueles que continuam com dúvidas, não é? A gente tem que responder as dúvidas, esclarecer, e os critérios são, na ponta, são o que o comitê gestor decidiu aqui, no âmbito municipal, e o que Brasília diz lá em relação às considerações específicas, não é, que eles determinaram para o andamento da lei. Era isso. Obrigado, Dani, obrigado, Adriana, e todo mundo da secretaria. Tá? Estou me despedindo, estou saindo, porque outra reunião candente como essa já me espera. Tá bom? Boa tarde a todos, obrigado. Tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Aí no chat vai ter o linkzinho de e-mail também. No edital consta o e-mail para tirar dúvidas. A gente está respondendo ali os e-mails, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato, que a gente está à disposição. E a gente fica muito feliz que vocês estiveram até aqui conosco. Obrigada. Obrigada.